Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos, sejam bem-vindos. Louvamos a Deus pelo privilégio e a oportunidade de servir neste lugar, tendo esse espaço que nos acolhe e nos dá a oportunidade de dar a Deus aquilo que lhe é devido, a honra, a glória e o louvor, que assim seu coração se abra essa manhã para bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Contamos sempre com a sua misericórdia, que é a razão de não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E como amanhã desse dia, eu e você estamos aqui, que bênção, né? Por causa das misericórdias do Senhor. Então nós vamos agradecer a Deus por isso. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 75. Salmo de Asaf, que fala que Deus é juiz. Engana-se aquele que pensa que pode, ou que a justiça do Senhor não virá. Engana-se aquele que se orgulha, ou que acha que Deus não está vendo todas as coisas. Todos os seus propósitos e planos serão executados. Mas os que temem ao Senhor e procuram andar no seu caminho e viver em comunhão com Ele, não precisa temer, né? Deve reverenciar, adorar e glorificar. E é exatamente isso, né, que o salmista inicia, mas ele vai pontuar o juízo de Deus. Salmo de número 75. Diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as suas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacile a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes. Aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Essa é a importância. O justo, ele não tem que temer. O justo, ele é a paz, ele é a certeza. Mesmo que às vezes a gente vê o mundo virando de cabeça para baixo. Várias situações acontecendo. Deus, Ele está no controle de tudo. E Ele há de exaltar e erguer o humilde e de abater aquele que intenta contra os seus propósitos, querem viver uma vida fora da Tua presença. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que eu e você possamos buscá-los a cada dia com seriedade, saber quem Ele é. Senhor soberano, digno de toda adoração e exaltação. Feche seus olhos e vamos orar. Bondoso e poderoso Pai, muito obrigado por permitir, ó Deus, entrarmos neste lugar. Ainda que livremente temos acesso de entrar e sair, mas quando se trata do culto, do espaço para adoração, não é mais um simples prédio de 4 paredes, feito de tijolos e cimento. Esse lugar é o lugar onde nós invocamos o Teu nome, a Tua presença, onde prestamos o nosso culto. Toda reverência, toda santidade convém na casa do Senhor. E que o Senhor encontre em nosso coração, em nossa vida, um coração desejoso
de te adorar, de te bendizer, que reverencia, que reconhece a sua soberania e procura viver uma vida para agradar aquele que tanto fez e continua fazendo por nós. Viver uma vida piedosa, viver uma vida de santidade, é a única forma que nós temos de poder agradecer aquele que nos amou primeiro, aquele que nos chamou, aquele que nos tirou de um tremendal de lama. Então, a melhor maneira de reagirmos como noiva que se atavia, que se prepara para o encontro com o noivo, é buscar viver uma vida santa, de piedade, e ter prazer de agradar aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus que nos deu uma oportunidade de viver uma vida em comunhão aqui, mas uma vida eterna com o Senhor no céu. Senhor, aqui nós estamos, receba os louvores, onde essa manhã, ó Deus, os nossos novos adoradores, que estão aqui, ó Deus, com o intuito de aprender, de cultuar, de entender, que eles entendam que não é apenas cantar, não é apenas tocar, mas eles estão no ambiente, no lugar, onde a vida, o dia a dia, é o nosso melhor louvor. A maneira como eu vivo, o que eu falo, o que eu penso, o que eu vejo, é a melhor maneira de eu manifestar a minha adoração a Deus. Vai muito além do que apenas cantar. Mas, ó Deus, quando nós chegamos aqui com esse coração, certamente o cântico ele passa a ser uma adoração, um louvor em honra e glórias ao teu nome. Abençoe esse momento, abençoe a tua palavra, o nosso coração, esse período que nós vamos estar aqui na tua presença. Contamos assim com a tua graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Bom, essa manhã quem vai estar conduzindo o louvor, a adoração, são os novos adoradores. Então vamos adorar e glorificar o nome do Senhor com eles. Deixou tua glória, foi por amor, foi por amor, e o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus.
Glória a Deus, shalom a todos, bom dia. Gostaria que você desse um sorriso para a pessoa que está ao seu lado. Eu sei que é um pouquinho difícil, mas ela vai te ver sorrir com os olhos. Glória a Deus. Profetiza uma palavra de bênção sobre a vida dele, sobre a vida dela. Que Deus te abençoe, dê um bom dia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos adorar ao Senhor essa manhã em nome de Jesus. Nós estamos aqui para isso. É mais uma manhã onde o Espírito de Deus vai fluir sobre esse lugar, vai fluir sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que essa não vai ser uma manhã comum. Deus, Ele vai trazer uma palavra poderosa para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Queremos te ver nessa manhã, Senhor. Leva-nos aonde Tu estás, Jesus.
Leva-nos para mais perto de Ti, Senhor. Leva-nos para mais perto da Tua presença. Leva-nos, leva-nos, leva-nos. Leva-nos aonde Tu estás. Leva-nos, leva-nos. Eu quero ver, eu quero ver. Então me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Leva à sala do trono, mostra a Tua beleza. Quero ver Tua face. Aplauda Ele nessa manhã. Aplauda Ele nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor seja exaltado nessa manhã, Jesus. Que o Seu nome seja engrandecido nessa manhã, Deus. A Ti seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, a Ti seja todo louvor. Será que com as Suas próprias palavras, será que você pode levantar a sua voz em adoração a Ele nesse momento? Com as Suas próprias palavras, deixe o rio fluir. Deixe o rio fluir do seu interior. Diga o quanto Ele é bom. Diga o quanto que Ele é bom. Diga o quanto que Ele é maravilhoso. O quanto Ele é poderoso. Tu és lindo, Tu és lindo, Tu és lindo, Tu és lindo. Obrigado, Jesus, por estar na Tua casa e poder Te adorar. Obrigado por estar na Tua casa e poder Te louvar. Ei, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor da minha vida, Senhor da minha alma. Vamos, deixe fluir, deixe o rio fluir. A palavra de Deus diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixe que sejam rios de adoração nessa manhã, rios de louvor nessa manhã. Oh, Pai, Tu és lindo, Tu és lindo, Tu és lindo, Jesus. Aleluia. Eu Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem Você. Ouço Seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a Sua voz ecoar, e ao Seu soprar posso ver criar a vida. Eu Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem Você. Ouço Seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a Sua voz ecoar,
você, do menor ao maior, me faz lembrar você, tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo, Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você, tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. aplauda o Senhor essa manhã em nome de Jesus. João, faz a oração agradecendo esse momento, entregando o período de louvor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento que nós estamos tendo aqui, essa oportunidade para que o bastão seja passado para a gente um dia, que a gente possa cantar nessa igreja todo domingo, de noite, de manhã. Senhor Deus, muito obrigado. Senhor Deus, abençoe esse culto que a gente vai ter hoje, abençoe a saída para casa quando a gente for. Senhor Deus, muito obrigado mesmo por tudo. Abençoa cada vida que está aqui e cada vida que não está aqui, Senhor Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Um aceno para o seu irmão antes de você se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Agradecer aos irmãos. Esse projeto, amados, é um projeto cujo a finalidade é estar já envolvendo eles para somar a nossa equipe de louvor que nós temos na igreja, os irmãos que já atuam, porque precisamos olhar também na igreja de amanhã, né? E em breve eu tenho certeza que eles também estarão dirigindo à noite. Até aqui a iniciativa é para que haja aulas, tanto de instrumento quanto de cântico. O pastor Rafael é o responsável. É um projeto que nós temos dado continuidade. Ele começou na escola bíblica infantil, com os pequenos adoradores. E agora já são os novos adoradores. Em breve vão estar também aqui, como eu disse, somando aos demais irmãos e jovens que nos ajudam no louvor da igreja. Quero deixar já aqui um desafio, pastor Rafael, para treinar com a turma. Esse mês, normalmente eu tenho estabelecido para sempre o último domingo pela manhã, eles estarem conduzindo louvor. Mas houve uma questão de uma necessidade de ter um ajuste, e por isso foi no dia de hoje, 24, porque domingo que vem que é o último domingo. Aí vamos ter novembro, dezembro, em celebração, né, ao Natal, mesmo que não tenha no nosso calendário ali que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, mas como cristão nós podemos celebrar a dádiva, a graça, ainda que a nossa expectativa está na sua volta, no Cristo glorificado, mas é importante que a gente celebre, glorifique ao Senhor, trazendo à memória os acontecimentos. Então, já deixo aqui o desafio, procurando um repertório de músicas, né, voltada para o nascimento de Cristo, falando, né, da sua trajetória, para que em dezembro, isso é para dezembro, né? A gente ainda vai ver a data direitinho qual domingo, porque eu sei que também tem agenda, para que a gente possa levar também as nossas crianças a glorificar e adorar o nome do Senhor. Muito bem. Dando continuidade aqui, amados. No próximo domingo, às 17 horas, vamos estar retornando com as reuniões
dos colaboradores, obreiros, introdutores da nossa igreja, às 17 horas, tá bom? E eu também estimulo aqueles que fazem parte do grupo de apoio que estejam juntos. É importante também ter uma comunhão, ainda que nós temos aqueles cujas as suas atividades se resumem no trabalho do santuário, né, na parte das ofertas, na parte de servir a mesa do Senhor e também na introdução aqui em cima, no hall de entrada, mas aqueles que também têm feito parte do apoio, que podem continuar ajudando, vocês também podem participar desta reunião, tá bom? Então, próximo domingo às 17 horas, aqui na igreja, a reunião, e assim nós vamos sempre deixar para o último domingo a reunião com os colaboradores da parte de introdução e serviço no templo, tá bom? Ok. Vamos louvar a Deus com as nossas finanças, mantendo a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. O trabalho que tem sido feito também com os novos adoradores é fruto da sua contribuição. A igreja que tem assumido todo esse compromisso, sem que os pais precisam pagar, né? E aquilo que tiver ao nosso alcance, nós podemos fazer um investimento, assim faremos. Isso tudo tem sido fruto também da sua fidelidade, a importância da sua contribuição. E se você trouxe o seu envelope com o seu dízimo, a sua oferta, e desejar trazer aqui à frente, é só depositar aqui no gasofilácio, depois nós vamos estar orando. Vou chamar aqui o diácono José Luiz. Para fazer essa oração. E também aproveitar a oportunidade para comunicar à igreja que agora o diácono Zé Luiz, também sua esposa Tânia, vão estar congregando aqui conosco em Laje, somando aos demais colaboradores, para nos abençoar, né? Um homem fiel, um homem que até aqui, ao longo de 23 anos, servindo na igreja mãe, na igreja em Paracambi, não só na igreja mãe, mas assim como o diácono sempre, o pastor Antônio deu essa autonomia de aonde as filhas que nasceram, né, de Paracambi pudessem estar ali servindo. Nos abençoou muito quando esteve em Japuíba, em Angra dos Reis, e agora vai estar aqui conosco, também servindo a Deus conosco, adorando e glorificando o nome do Senhor. Então, Tânia, vocês são de casa, né? Sempre esteve aqui conosco, né? Mas oficialmente, né, eu quero então comunicar à igreja, uma vez que também o pastor Antônio já fez o comunicado na igreja em Paracambi. Então, o diácono Zé Luiz, sua esposa Tânia, estão agora congregando, caminhando aqui conosco, tá bom? Ele vai orar, agradecendo pelas ofertas. Pai, obrigado, Senhor, por nossas vidas financeiras. E quero orar, Deus, por cada trabalhador, por cada aposentado, pensionistas, ó Deus, trabalhadores, ó Deus, que precisam da sua fonte de renda, Deus. Eu oro, ó Deus, pedindo, nos dê sabedoria para administrar, Deus, nossa fonte de renda. Nos ensina, Deus, melhor dizendo, a administrar nossa fonte de renda. E que o Senhor continua, Deus, abençoando cada trabalhador, cada pessoa, Deus, que precisa buscar o seu sustento. Peço milagres, ó Deus, financeiros para a tua igreja, para o teu povo, e que possamos ser fiel a ti, Deus. Assim oramos em nome de Jesus e assim te agradecemos. Amém. Obrigado, irmão. Louvado seja Deus. Os adolescentes vão estar acompanhando o Tadeu para dar continuidade, né, às lições da Escola Bíblica Dominical, na classe dos adolescentes. Pode descer. E nós, com a nossa classe, por enquanto, a classe única, né? Ainda não retornamos com as divisões de classe entre os demais da igreja, né? Entre os jovens e os demais irmãos, mas continuamos a manter um perfil de
escola bíblica dominical de ensino da palavra de Deus. Na semana passada, concluí a carta, né, a segunda epístola de Pedro, as 5 igrejas dispersas, né, nas províncias da Ásia Menor. E aquilo que foi escrito há quase 2000 anos atrás, como é atual, porque a Bíblia ela sempre será atual. Ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Como Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e tem a sua utilidade no ensino, na educação, na repreensão, na correção. Nós vimos nas epístolas de Pedro que também teve correção para as nossas vidas e vários assuntos foram traçados. E um deles se identifica com aquilo que vai ser esta manhã sendo exposto através do texto sagrado. Eu tenho certeza que você é de lembrar e ver algumas semelhanças. Não é tudo igual, mas é semelhante. E com isso, com um processo de estar ali dando ênfase da importância da sã doutrina e da palavra de Deus, eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Como não sou eu que vou estar expondo, eu não vou entrar muito em detalhe, até porque em respeito, né, quem vai estar pregando, mas eu tenho certeza que você vai associar algumas coisas que você ouviu na exposição de 2 Pedro. Quero convidar o irmão Lucas para estar conduzindo esse momento. E enquanto ele chega, quero dar as boas-vindas também. Quem são aqueles que estão nos visitando? Alguém que esteja nos visitando, por favor, orado da Clariane, seja bem-vindo, Deus abençoe, né? As irmãs também, sejam bem-vindas. Obrigado pela sua presença. Para quem ainda não nos conhece, eu sou o pastor Alain, aqui é a Igreja Cristã Nova Vida, em Laje. Nos reunimos aqui aos domingos, 9 e às 19 horas. Terça-feira, reunião de oração, às 19h30. E temos as outras reuniões inerentes às mulheres, em breve também os homens, e assim a gente está aos poucos retornando a nossa caminhada. Mas obrigado pela presença de vocês, sinta-se à vontade em nosso meio, e que agora possamos todos abrir o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Bom dia, meus amados irmãos, bom dia a todos. Como o pastor Alain já informou a igreja, daremos então continuidade a essa série de mensagens que ele tem trazido à igreja. E é um tema bastante oportuno, bastante atual e necessário. A igreja vem sendo atingida por diversas heresias, tipos de heresias, e que tem consumido a igreja deste século. O evangelicalismo americano, norte-americano, na década de 90, 2000, ele influenciou de grande maneira a igreja brasileira. O movimento Palavra da Fé, tendo como seus líderes principais Benny Hinn, T.D. Jakes, Morris Cerullo, com a teologia da prosperidade, com a teologia da confissão positiva. Isso devastou a igreja. E temos sofrido essas consequências e colhendo frutos desse período devastadores. Porque o que esse movimento fez, o que esses homens fizeram, foi tirar da igreja a noção santa de Deus. Quem esteve aqui presente há um tempo atrás, onde o pastor deu oportunidade para juntos estudarmos os atributos de Deus. Um dos atributos que foi estudado, se os irmãos se lembram, o primeiro atributo, e por muitos esquecidos na igreja de hoje, é a ira de Deus. As pessoas se esqueceram disso. A igreja deste século se transformou em um
palco de diversão. É isso que tem acontecido. Por isso que se faz necessário a exposição desses livros. Porque não é de hoje. A igreja sempre foi atacada e homens de Deus tiveram que se levantar, criando então concílios ecumênicos, reuniões, para enfim combater em defesa da fé. É isso que tem acontecido. E dando continuidade a essa série, o pastor já falou sobre 1 Pedro, 2 Pedro. Hoje, então, iniciaremos a carta, a epístola de Judas. Para os irmãos se localizarem, a epístola de Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Não é só ir lá para Apocalipse e retornar. Apesar de ser uma epístola com um único capítulo, com 25 versículos apenas, o conteúdo ali é de grande valia, de grande valor, de grande ensino para nós. Meus irmãos, e antes de lermos os versículos, cabe a mim dar aos irmãos um panorama geral. Eu não vou falar de todo o conteúdo histórico, científico da carta, porque isso aí a gente deixa para um seminário. Hoje a gente vai focar especificamente na mensagem que Judas quer trazer, o motivo por que ele escreveu. O que motivou Judas a escrever essa epístola? A quem ele escreveu? O porquê? Sabemos nós que, começamos então do início, né, do começo. Sabemos nós que o Novo Testamento possui 27 livros. Mas para um bom estudo, facilitar o nosso estudo, esses 27 livros foram divididos em seções. Basicamente 5 seções. A primeira seção, a seção dos Evangelhos. Temos Atos dos Apóstolos posteriormente, as Epístolas Paulinas, as Epístolas Gerais, que é onde a Epístola de Judas está localizada, assim como as Epístolas de Pedro, e por fim Apocalipse. Então, nos localizamos. A Epístola de Judas está dentro das Epístolas Gerais. Qual é a característica das Epístolas Gerais? Por que o Novo Testamento é dividido em seções dessa forma? Por que dividindo dessa forma facilita o nosso entendimento? Porque o gênero literário desses livros, dessas seções, o que é gênero literário? É a forma como é escrito, o conteúdo. Por exemplo, os evangelhos, no gênero literário dos evangelhos e Atos dos Apóstolos, é um gênero literário histórico. Cabe aos evangelistas relatar histórias, incluir e excluir personagens bíblicos, relatar parábolas, por exemplo. Esse é o gênero literário histórico dos evangelhos e Atos dos Apóstolos. Agora, a partir das epístolas paulinas, Paulo ele escreveu 13 epístolas, não todas, mas algumas. O conteúdo, o gênero literário ali expresso, o que importa para o autor, e assim como a epístola de Judas, é o conteúdo doutrinário. Eles não vão se importar tanto com o conteúdo histórico, relatar acontecimentos aqui, ali e acolá, mas ensinar doutrina à igreja. Conteúdo doutrinário, então, faz parte da epístola de Judas, assim como a de Pedro. Eles se preocupam tanto com a igreja estava sendo tão atingida por isso, que eles se reservam de um tempo, então, para ensinar doutrina. E justamente, quando eu digo nossa igreja, é no âmbito geral, mas o que a igreja desse tempo precisa é de doutrina. O que dá vigor à nossa fé, o que faz a igreja crescer e não inchar, é doutrina, é conhecimento bíblico, científico, é o que quer dizer a palavra. É isso que faz a igreja crescer. O conhecimento bíblico, cristalino da palavra. Então, dividimos em seções, falamos
do gênero literário, que Judas se importa com uma doutrina. Mas uma característica também importante das epístolas gerais é que ela não tem um destinatário certo, correto, específico. Por exemplo, quando Paulo ele escreve a Filemão, quem é o destinatário? Obviamente, Filemão. Ele está escrevendo a ele. A carta aos Romanos, a igreja em Roma. Quando ele escreve a igreja, as duas cartas aos Coríntios, ele está escrevendo para quem? A igreja aonde? Corinto. Porém, Judas, ele vai escrever a essas igrejas, são comunidades cristãs, porém não é uma igreja específica. Fica meio embaçado, a gente não consegue entender a quem ele está escrevendo, um destinatário específico, a igreja de tal lugar. E uma outra característica importante das epístolas gerais é que elas possuem o nome dos seus autores. A igreja, a carta, a epístola, a carta são sinônimos, ok? Aos Coríntios não leva o nome de Paulo, apesar de ter sido ele o escritor. Romanos, apesar de ter sido ele também o escritor, não leva o nome dele. Mas a carta, a epístola de Pedro, leva o nome de Pedro. Tiago leva o nome de Tiago. Judas leva o nome do autor. E essa carta, meus irmãos, ela por muito tempo, na primeira era do século cristão, no primeiro século, ela foi muito debatida, porque por muitas vezes ela traz também conteúdos e dando referências a livros apócrifos, como Enoque, livros que não foram recebidos pela nossa Bíblia, mas que tem na Bíblia até mesmo católica, né? Aqueles livros apócrifos ali. Então ele dando referências dessas pessoas que não foram recepcionadas pelo colegiado cristão para fechar a canonicidade da Bíblia, foi posto por algumas vezes em xeque o livro de Judas. Então, meus irmãos, esse é o pequeno panorama histórico e científico que eu queria dar. Agora nós vamos entrar na palavra, no conceito, no conteúdo do que Judas quer dizer. Eu peço então os amados irmãos para se colocar de pé comigo, por gentileza. Eu não vou estar lendo todos os 25 versículos, porém, leremos o capítulo 1, obviamente, só tem um capítulo, e o versículo 3 e o versículo 4. Lendo todo este capítulo, o que me chamou mais atenção, e o que trabalharemos, obviamente, será o capítulo 3 e 4, o versículo 3 e 4. O versículo 3 é uma parte mais introdutória, mas trabalharemos e daremos importância ao versículo 4. Leremos então. Aos que têm a NVI, né, a nova versão internacional, fica mais claro de entender. A minha não é. Mas no decorrer do ensino, da exposição, eu vou relatar alguns pontos para esclarecer aos demais irmãos, porque a NVI ela é bem clara e concisa, ela coloca termos que facilitam o nosso entendimento. Leremos então, versículo 3, capítulo 1 de Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Versículo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. E negam a Deus, que é o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Fazemos uma breve oração, para Deus nos ajudar no nosso entendimento. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento em que daremos início à Tua palavra. Clareia o nosso entendimento e nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer nos dizer, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Me orienta e me auxilie a ensinar o Teu povo,
fica conosco e fala conosco. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis assentar. A primeira palavra que eu quero destacar aí no versículo 3 é amados. Amados. Porque Judas ele escreve essa palavra, sendo que a igreja a qual ele se referia estava cheia de problemas. Estavam sendo infestada de adeptos de falsos ensinos e falsas heresias. O que Judas faz aqui, ao iniciar essa carta, é o que todos nós deveríamos fazer. A igreja, é claro, é composta por pecadores salvos. Mas a nossa luta constante, durante o período de santificação, faz com que ainda cometemos erros, ainda cometemos pecados. E parece que Judas, quando escreve, ele mesmo sabendo que a igreja possuía esses erros, que a igreja estava cometendo equívocos a respeito da fé, parece que ele coloca a lente de Deus, enxerga aquelas pessoas com a lente de Deus. É o que Judas está fazendo. É o que nós deveríamos fazer quando alguém erra conosco. Quando vemos um irmão em declínio pecado, de forma obstinada, o nosso coração se compadece. Pois amamos apesar do pecado, apesar dos erros. E o que Judas, quando ele escreve amados, quer dizer exatamente isso, que apesar dos erros, os cristãos são amados por Deus. Se Deus os chama de amado, eu também os chamo de amados. Vocês também são amados por mim. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência. Diligência, o que é isso? Também não é algo muito claro. Mas o que me parece, ao fazer uma exegese fiel do texto, é que Judas estava empregando certo esforço para escrever a eles. Também se refere a não somente esforço, mas a aplicar zelo. Ele aplicou zelo, ele reservou um tempo necessário somente a escrevê-los. E a respeito de quê, Lucas? Continuamos no versículo 3. Com toda a diligência acerca da salvação comum. Procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade. Ao que parece, é que Judas ele sentou para escrever aquelas igrejas, aquelas comunidades, a respeito da salvação, que para nós é tão preciosa, tão valiosa. Mas parece que ele, ao escrever aquela carta, de repente, então, sentado numa escrivania, se é que naquela época existia isso, ele se reserva num tempo, se reserva num zelo, ele separa um lugar para escrever acerca da comum salvação àqueles irmãos. Porém, parece que ele recebe alguma notícia do que estava acontecendo com eles, das doutrinas que ali estavam sendo ensinadas, do conteúdo bíblico, escriturístico que aquelas igrejas estavam consumindo. Então, parece que ele diz: olha, eu ia escrever-vos sobre a comum salvação, sobre a preciosidade da nossa salvação, porém, achei por necessidade, com urgência, escrever-vos a respeito disso aqui. A nossa salvação, em outro momento, eu vou escrever. Agora, cabe primeiro eu falar-vos a vocês sobre o que está sendo ensinado aí. Necessidade de vos escrever. A urgente necessidade. O que foi colocado diante de Judas foi: você, Judas, não tem opção. Ele se viu sem opção.
Ele se viu sem opção. E aqui vai um adendo a nós ministros da palavra, aos irmãos que aqui estão sentados, que fazem uso também desse púlpito para pregar o evangelho. Aqui vai um conforto aos vossos corações. Por muitas vezes, meus irmãos, nós não temos opção de falar aquilo que a igreja quer. Alguém pode me auxiliar? Foi. Obrigado. Nós não temos opção. Somos colocados diante de algo que temos que falar. E Judas foi colocado nessa situação. É algo difícil de se falar. Talvez eu não queria vos falar isso. Talvez eu não queria vos escrever isso, mas é necessário. Eu preciso. E não é uma mensagem que é querida por muitos. Talvez aqueles crentes não receberiam com uma forma tão proveitosa, com amor e carinho, o que Judas estava escrevendo. E Deus, Ele nos chama a isso. Por muitas vezes subiremos a este lugar e falaremos coisas que irá colocar a igreja em situação complicada. Por muitas vezes constrangedoras. A figura do pastor, da liderança da igreja, por muitas vezes tem que exercer a disciplina eclesiástica. Uma conversa particular num gabinete, um acompanhamento pastoral para relatar sobre pecados que corrompem a igreja, que corrompem um membro. É isso que Judas está relatando aqui. E cabe a nós, como ministros, como mestres e ensinadores da palavra, também não ficarmos milindrados com o conteúdo que serão ensinados aqui. Então Judas, nesse momento, quando ele fala sobre essa necessidade, essa urgente, ele se vê sem opção, se vê obrigado a escrever sobre assuntos difíceis, que não são palatáveis a muitos membros, por muitas vezes incomodam. A igreja se entristece quando um membro do corpo ele tem que ser afastado. A igreja se entristece, chora, é difícil. Acredito que seja difícil para a liderança, mas é necessário. É necessário. E cabe a nós falarmos sobre isso também. Proteger a igreja. Judas vai continuar falando. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Batalhar pela fé, o significado aqui é defender a fé com seus argumentos. É isso que Judas está falando. Tem chamado a igreja em defesa da fé. Aos irmãos que iriam receber aquela carta, que estavam sendo atingidos por diversos tipos de ensino, falsos ensinos e heresias. Judas, eu vos chamo para se levantarem em defesa da fé. Meus irmãos, meu Deus do céu, você liga a televisão no sábado de manhã e vê o que está acontecendo. Uma explosão de heresias, uma explosão de falsos profetas, falsas igrejas, falsos ensinos. Por um tempo atrás eu vi mesmo um apóstolo, se não existe apóstolo, que dirá apóstola? Um apóstolo, ele bota uma roupa tipo aqueles Flintstone, né? A esposa que é apóstola, eles colocam uma piscina, eu não sei se os irmãos viram isso, em cima do púlpito. A igreja vai ali e deposita seus pedidos de oração, dentro da piscina. E aquela apóstola, para abençoar os pedidos, ela pula dentro da piscina. São coisas assustadoras que você tem visto no mundo evangélico afora. E nós não podemos olhar para isso e ficarmos inertes. Judas está nos chamando a batalhar pela fé, a denunciar esses homens, a denunciar essas heresias.
É isso que a carta de Judas nos chama. Mas por que ele nos chama a batalhar, a defender esta fé? Olhe comigo o versículo 20, por gentileza. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé. A fé que Judas está falando aqui é a santíssima fé. Observe que tem um superlativo aqui. Ele eleva o grau da nossa fé. A fé que nós temos, meus irmãos, é santíssima, porque provém de um Deus santo, 3 vezes santo. Essa fé não provém de falsas religiões, de religiões projetadas por mentes humanas. Essa fé surge do coração de Deus, e essa fé de igual modo é dada aos crentes, aos eleitos, aos salvos em Cristo. Essa fé santíssima, Judas nos chama a batalhar pela santíssima fé, a fé preciosa, a fé que segundo ele nos foi dada. Olha o versículo 3, novamente. A última parte, e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue. Deus gera essa fé em seu coração e entrega a sua igreja. É por essa fé que devemos batalhar, que devemos combater. Mas agora, o pastor Alain, ele trouxe o ensino de 1 Pedro, 2 Pedro. E desde João, como eu mencionei aos irmãos, a igreja tem sido afligida por essas heresias. Porém, essas heresias estavam sendo combatidas, a priori, do lado de fora da igreja. Imagine, irmão, comigo que a igreja, o corpo, está preservado dentro de um núcleo. E ao redor está pastores, líderes, que se colocaram apostos em defesa da igreja. 1 Pedro, 2 Pedro, essa fé é batalhada lá fora. A heresia, de certa forma, ainda não chegou de grande modo a atingi-los dentro. Alguns membros já estão participando, já estão aderindo, sim. Agora a igreja que Judas escreve, ela está repleta de falsos ensinos, e deixa ocorrer, pelo amor de Deus. O lugar dessa batalha então em Judas, agora, é aqui dentro. Se antes combatíamos a heresia lá fora, agora essa heresia adentrou aos templos, e é necessário que os crentes, então, a combatam. Por exemplo, em João, você vê uma seita, uma heresia, chamada monofisismo. E João combate severamente os cristãos adeptos dessa heresia. O que quer dizer o monofisismo? O monofisismo negava, melhor dizendo, as duas naturezas de Cristo. Deus, sendo bom, maravilhoso, perfeito, não poderia habitar em um corpo humano fraco e pecador. É isso que João combateu. Não foi isso? Tanto que ele escreve, aquele que confessar que Jesus vem em corpo, ele dá essa importância. Vocês querem saber, meu irmão, agora dá mais um adendo, vamos sair um pouquinho da mensagem. Vocês querem saber como a gente reconhece uma heresia, uma seita? Observe a cristologia que eles pregam, o ensino sobre Cristo que eles pregam. Se esse discurso, apesar de belo e bonito, negar a natureza divina de Cristo, heresia. Se confirmar a natureza de Cristo, mas negar a natureza carnal, humana de Cristo, heresia. Quer um exemplo disso?
o espiritismo, por exemplo. Para eles, Jesus é um espírito desenvolvido, evoluído. Nega a humanidade de Cristo. Heresia. As testemunhas de Jeová. Para eles, Jesus é uma criatura. Para eles, Jesus apesar deles apoiarem que Jesus veio em pessoa, eles acreditam que ele não é Deus, negou a divindade. Heresia. Eles se apoiam no que Paulo diz aos Colossenses. Que Cristo foi posto como o primeiro. Eles entendem como ele foi criado primeiro, e não é isso. Quando Paulo ele escreve à igreja de Colosso como que Cristo ele é o primeiro dos nossos irmãos, está falando aqui que Jesus é o primeiro em herança. Não é que ele foi criado primeiro. Apoia a divindade humana, mas nega a divindade divina. Heresia. Os Mormons. Jesus é o irmão de Lúcifer. Isso eu não vou nem comentar, porque, não, obviamente, isso é loucura. O catolicismo romano. Você vai falar, pô, Lucas, aí não tem como. Não tem como. Porque eles acreditam na divindade. Ok. Também na humanidade. Ok. Porém, Maria é corredentora com Cristo. O único intermediador entre eu e Deus é Cristo. Não há necessidade de Maria. E para eles, Jesus necessita da ajuda de Maria como intermediadora. Heresia. Eu lembro de ter lido um livro, por muito tempo eu li esse livro, e por ignorância, eu até gostei, que é o livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Heresia. Por quê, Lucas? Porque quando damos ênfase a uma pessoa da Trindade em detrimento das outras, ele dá ênfase total ao Espírito Santo. Heresia. Jesus disse que quando o Espírito vier, ele me glorificará. O Espírito aponta para Cristo, a natureza aponta para Cristo, a cristandade aponta para Cristo. Se isso que você tem ouvido, o que vocês têm ouvido na rádio, na televisão, não tem apontado para Cristo, tirando dele a divindade humana, a divindade divina, heresia, sai, desliga a TV, não vê, não dê crédito. Na atualidade, homens, eu vi um pastor, meus irmãos, falar que Jesus, e a igreja lotada, aplaudindo, sorrindo, chorando, falando que se Jesus estivesse no Éden, também teria pecado. Os adeptos da teologia do coach. Um pastor, um jovem pastor, a igreja também lotada, dizendo que se Deus tem um ponto fraco, esse ponto fraco é você. A igreja chorava. A igreja chorava. Que nós somos o ponto fraco de Jesus. O que a igreja deste século fez, e o que estava fazendo na época de Judas, era tirar Deus do seu trono e colocar o homem. É por isso, pastor Alan, que eu acho que a gente está perdendo muita batalha espiritual. Os anjos, ao invés de nos proteger, nos ajudar em nossas batalhas, virou funcionário de concessionária. Está despachando o carro para todo mundo, porque é isso que o evangelho de hoje está pregando. Dá carro, dá riqueza, é prosperidade, é cura da doença, cura. Os anjos viraram até cupido para juntar, casar dentro da igreja. Casamentos. As pessoas vêm a este lugar com esse intuito. Eu quero um emprego, eu quero um carro, eu preciso trocar de casa. E os pastores dão isso a eles. Retomamos então. O lugar dessa batalha agora é aqui dentro. A ameaça que Judas está falando agora é interna.
E quem, meus irmãos, é essa ameaça? Como eu falo demais, eu já até falei, não é mais curiosidade para ninguém. Versículo 4. Porque se introduziram furtivamente. Na NVI, quem tem a NVI fala de forma dissimulada, com dissimulação. Eles entraram aqui sorrindo. Parece legal, bonito, fala bonito. De forma dissimulada. Os falsos mestres, essa é a ameaça. Os falsos cristãos, infiltrados aqui na igreja, com dissimulação. Parece ser uma coisa, mas é outra coisa. Eles entraram na igreja como sendo até mesmo homens de Deus, assumindo, nós vamos continuar lendo aqui, papéis de liderança na igreja. É isso que Judas está relatando aqui. Que aqueles homens que estavam ensinando aquela igreja, assumiram papéis de liderança na igreja. Isso era comum, porque era comum a figura do pregador itinerante à época. O evangelista itinerante. Eles andavam de comunidade em comunidade. E com a sua pregação, o seu jeito, era recebido, era acolhido pela igreja. E ali, de forma dissimulada, ensinava seus enganos. Olha o versículo 12 comigo. Estes são manchas em vossas festas de amor. Olha só, ele está presente na festa também, comendo do nosso lado. Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. A NVI vai dizer que são pastores de si mesmos. Pastoreiam-se a si mesmos. O que Jesus está falando é que eles assumiram posições de liderança na igreja. Eles entraram de forma infiltrada, dissimulada, sorrindo, brincando, cantando. Daqui a pouco eles estavam lá em cima. E eram pastores, líderes. Certa vez eu vi um grande líder de uma grande igreja no Brasil, dizendo abertamente aos seus membros: eu sou a favor do aborto. Líderes. Meus irmãos, aqui a Bíblia também vai falar no versículo 12, continua comigo, por gentileza. Pastoreando-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água. Você olha para eles, parecem cheios. Olha para esse céu, está chovendo ainda, né? Você olha para esse céu carregado, parece que pode servir para alguma coisa, mas estão vazios. Não rega a vida de ninguém, não expressa nenhum conhecimento, não ensina coisa boa que vai me fazer crescer saudável no Evangelho. E aqui vai um adendo. Atenção, meus irmãos, atenção. Para de ler comigo. Para de ler, por gentileza, e olhe para cá. Aqui vai um conselho. Eu tenho 29 anos, meus irmãos. Não parece, estou um pouco velho. A Lívia tem me deixado acordado muitas vezes. Mas eu nunca pensei que eu ia ver tanta heresia. Tanto besteirol teológico como agora. Eu tenho 29 anos. Os irmãos imaginam os crentes da antiga. Então atenção ao que eu vou falar agora. Sejam, é isso que Judas está falando à igreja. Sejam criteriosos no que vocês vão ouvir. Paulo, um dos maiores missionários que a igreja já teve, respeitado por toda a Ásia Menor, criando igreja por todo o mar Mediterrâneo. Ele chega em Bereia, a sua fama já é conhecida. Ele começa a pregar. Paulo, estou falando de Paulo, estou falando de mim não. Zero à esquerda, não estou falando de Paulo. Ele começa a pregar. E os crentes de Bereia: o que você está fazendo, meu irmão? Não, eu estou vendo se o que ele está falando
condiz com isso aqui. Sejam criteriosos, ainda mais nesse período de pandemia, onde o culto online virou moda. Os irmãos abrem o YouTube, tem diversos cultos online. Cuidado com o que vocês vão assistir. Porque Judas está falando aqui que eles botam uma musiquinha ao fundo e você chora. Quer ver um exemplo disso? João capítulo 13. Ele vai ver duas bestas ali. E a besta que ele vai ver no versículo 11 ao 13, ela tinha 10 cabeças e 2 chifres. E tinha pele de cordeiro, mas falava como dragão, de tal forma que até fogo do céu fazia descer. É por isso, meus irmãos, que milagres não impressionam. Milagres não devem impressionar o cristão. O que você vai ver ao ligar a TV é o aleijado criando perna, é morto ressuscitando. O que João está vendo aqui é que essa besta, ela tinha pele de cordeiro. Ela parecia-se cristã, se vestia como crente, falava como crente, mas quando falava como dragão. A sua postura é de cristão, mas o seu ensino, quando falava, herege. De tal maneira que até fogo do céu fazia descer. Essa besta de João 13, que João está vendo aqui em Apocalipse, ela fazia milagres, sinais e prodígios. Jesus fala, porque nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas, fazendo tão grandes milagres que, se fora possível, enganariam até os eleitos. Até os crentes fiéis, justos, eleitos, seriam enganados, ludibriados por essas pessoas. Milagres não devem nos impressionar. O que nos impressiona é a pregação fiel e expositiva do ensino bíblico da palavra. Não é isso que a Bíblia fala? Vai chegar lá em cima, mas no seu nome eu orei. No seu nome eu fiz maravilha, preguei, cantei, dancei, fiz... No seu nome eu fiz milagres. Oh. Aqui não é curado de uma dor de cabeça não, meu irmão. É milagres. O que você vai ver é perna crescendo, pessoas andando. Não que Jesus não faça isso, tá ok, meu irmão? Mas é como eu disse, é acompanhado das Escrituras. 1 Timóteo 4 diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que esses homens ensinavam aqui e o que esses homens ensinam hoje aqui são doutrinas, segundo Paulo a Timóteo, de demônios. Eles ensinam condutas de demônios, ensinos demoníacos. Pastores apoiando relacionamento sexual com jovens. É isso que você está vendo. Sejam criteriosos ao ouvir. E como você vai distinguir isso? Estando aqui agora pela manhã, acompanhando o estudo da Bíblia. É o que você vai sentar para ver, para ouvir esses homens. Ué, mas não está aqui? É assim. O que esses homens ensinavam na igreja a que Judas se refere são doutrinas de demônios. Agora, verso 16 comigo, por gentileza. Como eles são? Eu também já dei alguns sinais. Judas também fala que de forma dissimulada, são dissimuladores. Olha o versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos, murmuradores e queixosos. Esses crentes, esses falsos cristãos, esses falsos profetas, esses falsos pregadores, são murmuradores.
Eles não aceitam de forma alguma aquilo que Deus faz. Você já viu alguém falando isso? Eu não aceito isso. Já ouviu isso? Eu não aceito o carro que eu estou andando. Eu não aceito estar assim. Eu não aceito estar dessa forma. Eu sou cabeça e não cauda. Deus me deu por herança essa nação. Sou filho do rei. Olha só, eu reivindico aquilo que é meu por direito. A Bíblia fala que o seu por direito é a condenação eterna. São murmuradores, detratores. Eu quero falar rapidamente das acusações que Judas vai fazer a eles aqui. Versículo 4 novamente. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. A NVI vai dizer, para condenação. A primeira acusação que Judas faz a eles é de serem condenados. Essas pessoas são condenadas. Dos quais já antes estavam escritos há muito tempo. A condenação desses homens já fora escrito. E aqui há duas vertentes. A primeira vertente é que fora escrito, que Jeremias está dando referência, Judas está dando referência aqui, é de escritos de homens do passado. Judas está falando, olha só, homens fiéis, profetas fiéis, pastores fiéis, já escreveram a respeito desses homens. Já falaram que esses homens iriam aparecer. E a segunda vertente, a que eu acho temerosa, profunda, é que o nome dessas pessoas, desses falsos mestres, já estavam escritos nos livros celestes. Deus os predestinou para a condenação. Lucas predestinou? Os predestinou. Eu estava falando com um amigo por esses dias. Ele gosta desse pessoal, aí a gente entrou nesse assunto, esse pessoal que prega dessa forma, que dá esses ensinos. Não, mas ele comete um erro, Lucas, mas ele prega e tal. Eu falei, meu amigo, você já parou para pensar que de repente essas pessoas são instrumentos de Deus para a correção da igreja? Deus levanta esses falsos homens que já estão condenados antes da fundação do mundo para enganar a igreja. Você quer ver um exemplo disso? Nabucodonosor. O que Jeremias vai dizer? Jeremias 27, versículo 6. Deus dizendo, vou levantar Nabucodonosor para corrigir vocês. Nabucodonosor, um rei ímpio, como instrumento de correção, um rei condenado para corrigir o seu povo. Cuidado. Jeremias 28, aparece um profeta chamado Ananias. Naquele período, o povo ainda estava em período de exílio, sendo levado. Teve 2 grandes deportações para a Babilônia e teve outras pequenas também. E durante essas pequenas aparece um profeta chamado Ananias. E ele vendo que o povo estava desesperado, triste devido ao exílio, ele fala, então ele levanta, assim diz o Senhor. Vou fazer uma analogia. Acalma o coração de vocês. Deus vai retirar o povo de lá. E também vai trazer os utensílios. Calma. Então levanta Jeremias e diz assim. Eu concordo, o Ananias. Tomara que Deus faça isso. Tomara.
Mas fique sabendo você que Deus, antes dos nossos antepassados, já profetizou queda, miséria, pandemia, fome e peste. A queda de muitas nações. Cuidado. Cuidado. Essas pregações que não confrontam o nosso pecado, que não confrontam o nosso erro. Venha como estás e permaneça como você está. Cuidado com isso. O Evangelho é transformador. É transformador. A Bíblia vai dizer: deis frutos dignos de arrependimento. Primeira acusação, então, de serem condenados. Essas pessoas já são condenadas, Judas está escrevendo. Segunda acusação. Judas acusa eles, esses falsos mestres, de serem ímpios. Versículo 4, novamente. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios. Qual a característica do homem ímpio? Olha comigo o versículo 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. A figura do ímpio, apesar de estar sentado aqui dentro, o seu coração é tomado por impiedade. Não amam a Deus, não levam isso com zelo. E Paulo vai falar melhor acerca desses ímpios que pareciam ser cristãos. Abre comigo Romanos capítulo 1. A figura desses falsos mestres. Judas, meus irmãos, ele escreve essa carta com severidade. A notícia, o assunto a ser tratado era urgente. Não dava para esperar, não tinha como. Olha o que Paulo vai escrever. O que é ímpio? Vamos aprender hoje, irmão, o que é o ímpio? Romanos capítulo 1, versículo 29. Olha só os ímpios. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldades, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores. Onde a gente viu isso agora há pouco? Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de maras, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Essa era a figura daqueles crentes que estavam assentados com ele. Essa era a figura dos irmãos que estavam tomando ceia com eles. São homens que não temem a Deus, não levam as coisas de Deus a sério. Seu coração, e o interessante, e como você observa isso na igreja, o seu coração, revestido de impiedade, vai refletir em seu comportamento. É inevitável, é inevitável. O coração dessas pessoas, Paulo faz um raio-x do coração dessas pessoas. Elas irão se comportar dessa forma. O seu coração ímpio irá se refletir nas suas condutas. Sabe como? A Bíblia, meus amados irmãos, nos orienta em todas as áreas de nossa vida. Ela vai dizer para mim como eu posso ser e que tipo de pai eu devo ser. A Bíblia vai falar para mim
que tipo de esposo eu devo ser. A Bíblia vai falar para mim que tipo de membro de igreja eu devo ser. Não é da forma que o irmão pensa, não. A Bíblia vai falar como você deve ser um marido, como você deve ser um pai, como você deve ser um membro de igreja. A Bíblia vai falar como você deve ser um amigo. A Bíblia vai falar como eu devo me portar profissionalmente no meu ambiente de trabalho. A Bíblia vai falar como eu devo ser como filho. A Bíblia vai dar todas essas orientações. Mas o ímpio, o falso cristão, o falso mestre, a olhar para todas essas orientações, sabe o que ele faz? Já viu aquelas crianças pirracentas? Fazer assim, ó. Ao olhar para todas essas orientações, ele não vai se importar. Você vai chegar para o irmão e falar: meu irmão, a sua conduta está equivocada. Porque a desculpa hoje no nosso meio é não julgueis, né? Mas o que Jesus está falando aqui não é isso, não. Não é isso, não. O que Jesus está falando aqui é de um julgamento hipócrita. É eu nessa condição que Judas está escrevendo, com dissimulação tentar corrigir outro irmão. É isso que o julgamento hipócrita. Agora, parâmetro da palavra, meu irmão, a sua conduta está equivocada. Isso é o que a Bíblia vai chamar de pastoreamento mútuo que existe entre a igreja. O pastor, na figura do pastor, ele é supervisor do pastoreio mútuo que existe entre os irmãos. Você me pastoreia, eu te pastoreio, você me corrige. É assim que a gente vai para o céu. Então os ímpios, os falsos mestres, eles não vão aceitar essa orientação. Eles não vão se importar. Terceira acusação. Versículo 4 novamente. Já estamos caminhando para o fim, meus irmãos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que converteram em dissolução a graça de Deus. Eles converteram em dissolução. A NVI vai dizer em libertinagem. Os irmãos lembram também de uma série de mensagens que eu dei aqui sobre Romanos. E Paulo vai falar isso. Em Romanos 6, quando Paulo vai falar da graça, né? Aí os crentes da época, com aquela desculpa, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles entenderam o que Paulo estava falando de forma errada. O que eles entenderam é: se onde abundou o pecado, superabundou a graça, quanto mais eu pecar, mais graça eu tenho. E Judas vai acusá-los de libertinagem. Eles dão a graça como desculpa para os seus atos pecaminosos. A gente vive no tempo da graça, tem perdão. Já ouviram isso? É tempo da graça. Mas o que eles não entenderam é que a graça de Deus se manifesta aonde há arrependimento. Não existe a graça benevolente de Deus onde não há arrependimento. E a terceira acusação é a acusação de serem libertinos. Eles vão praticar essa libertinagem. Eles não vão se importar com o que a Bíblia diz. Quarta acusação. A acusação de negarem a Deus. Versículo 4, sua parte final. E negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Diante de todas essas atribuições que a Bíblia coloca ao cristão,
eles vão negá-las. Mas não é negar falando. Eles podem passar a vida inteira aqui dentro falando que Jesus é Senhor. O que Judas está falando aqui é que eles negam a Deus com o seu comportamento. Diante de todas as ordenanças bíblicas, eles negam a Deus quando não obedecem o que está escrito aqui. É isso que Judas está falando. Quando Judas escreve aqui que negam a Deus, único dominador e Senhor, ele está se referindo aqui, o imperador também não é considerado Senhor? É. Vocês não obedecem? Sim, porque ele é Senhor, ele é o imperador. Jesus Cristo, Deus, é Senhor, então por que vocês não obedecem? Jesus fala isso, vocês falam que eu sou Senhor, Senhor, mas não falam o que eu mando, não fazem o que eu mando, não fazem o que eu digo para fazer. Então parem de me chamar de Senhor. Vocês me chamam de Senhor, mas com os seus comportamentos não me obedecem. É isso que Judas está falando a esses homens. Eles negam a Deus não quando falam, mas com o seu comportamento imoral, com o seu comportamento presunçoso e pecaminoso, aí eles negam a Deus. Para concluirmos, meus irmãos, a passagem de Judas tem essa seriedade. Ela convoca aquela igreja e nos convoca nesta noite a batalhar pela fé, a defender a fé, a se posicionar. Se posicione. Tem irmãos que no ambiente de trabalho, passa 30 anos no ambiente de trabalho, aí fala, não, eu sou cristão. Um amigo que trabalhou com ele 30 anos, você é cristão? Nem sabia, rapaz, que bom. Passou 5 anos na faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. No final que o professor, depois de 10 anos, foi saber que ele é cristão. Não se posicionou. Ei, eu discordo com isso aí que o senhor está falando. Não, discordo. Há uma frase que Leonardo Ravenhill, ele disse, e cabe bem a este momento. Ele disse assim, se Jesus pregasse a mesma palavra que esses homens pregam hoje, ele jamais seria crucificado. Jamais. As pessoas amam essa mensagem. Amam. Se Jesus prega hoje a mensagem que esses homens pregam por aí, não vou te dar um carro, ele jamais seria crucificado. Ele foi porque ele condenou aqueles homens. Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Concluindo, meus irmãos, talvez possa haver pessoas aqui nesta manhã dessa forma. Mas como saber? Como diferenciar? E eu quero trazer isso também para os irmãos. Mas Lucas, eu tenho os meus pecados, eu caio em pecado, eu luto contra as minhas fraquezas. Eu me incomodo com isso. Esse é o crente de verdade. A luta contra o pecado. Eu não estou falando dessas pessoas. O que Judas está falando é dos pecados deliberados, obstinados. Ele quer fazer. E depois de várias orientações, ele continua obstinado. Não, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer isso aqui, é isso que me dá prazer. Mas como saber, Lucas, se eu sou esse falso cristão, esse falso mestre que Judas está falando aí? Como saber? Como saber se os pecados que eu luto dioturnamente fazem de mim um falso cristão, um falso mestre? Abra comigo em Tiago, capítulo 4. Capítulo 4, verso 7 e verso 10. Tiago vai falar e vai dar a distinção agora. Se você está sendo um falso cristão,
um falso mestre ou um cristão verdadeiro que luta diuturnamente contra os seus pecados e suas fraquezas. Tiago capítulo 4, verso 7. Diz assim. Estou ouvindo algumas Bíblias ainda. Vou aguardar os irmãos. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O cristão verdadeiro, ele se sujeita a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O cristão verdadeiro, ele se sujeita à doutrina e à autoridade de Deus. E ele resiste aos atos pecaminosos, aos deleites dessa vida, às oferendas do diabo, às doutrinas de demônios. Verso 8. Chegai-vos a Deus, o cristão verdadeiro, o cristão real. Ele atende esse apelo, ele se achega a Deus. E ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O verdadeiro cristão, ele se purifica, ele se sujeita, ele obedece. Em seus momentos de declínio, pecado e fraqueza, ele não se contenta com isso, se entristece e chora, Deus me perdoa, isso está me corroendo por dentro, eu tenho um nojo do que eu fiz. Esse é o apelo que Tiago está falando aqui. Senti as vossas misérias. É dobrar os nossos joelhos, eu sou tão miserável. Como o Senhor pode amar um ser humano como esse, depravado, mentiroso? Como? Perdoa-me, me perdoa. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em prantos e o vosso gozo em tristeza. O bom cristão, o cristão real, em momento de queda, quando ele cai, ele se ajoelha e diz: eu pequei, eu não poderia ter feito isso está me corroendo por dentro, isso está acabando comigo, pastor, me ajuda. Me ajuda, eu preciso de ajuda. Me ajuda, eu não consigo, eu tento. Mas não é como Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal está aqui e eu faço. O bom cristão, ele obedece o que Tiago está dizendo. Ele converte os seus risos em prantos. Eu não posso sorrir com isso que está acontecendo. Não posso. Mas e o falso profeta, o falso cristão e o falso mestre? Eu não me importo. Eu não me importo. Meus irmãos, e assim eu encerro. Sejam abençoados e sejam criteriosos ao que os irmãos estão ouvindo, vendo. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Alain.
Vamos orar e agradecer pela palavra. E o que temos recebido, que nos alerta, que nos edifica. A Escritura diz que, que o pai, ele exorta o filho que ama. E é interessante, como o Lucas falou, Judas não poderia agir de outra forma. O mal estava ali dentro, atuando. E por isso, muito incisivo. Por isso, muito direto. Judas não podia deixar com que aquele mal continuasse a se alastrar. E por isso, a sua palavra, de uma certa asperidade, numa exortação. Para que essa igreja fizesse o papel de um bom soldado. Nós não somos bons soldados de Cristo? Então nós combatemos. Essa é a batalha. Mas Judas também ele é pastor. Por isso ele usa o termo amados. Por isso, depois ele diz assim, até mesmo para que a gente não se considere maior ou melhor do que o outro. No finalzinho ele vai dizer, cuide daqueles que estão em dúvidas. E essa era a preocupação. Se vocês têm ciência do que é verdadeiro e vive a verdade, lá pelo versículo 20, 21, você vai ver isso. Ele vai dizer, cuide do que estão em dúvida. Tem gente que está perdida. Tem gente que não tem consciência. Tem gente que, por não ler, por não conhecer, erramos por não conhecer as Escrituras, estão em dúvida. Aí Judas diz, assim como o Senhor tem sido longânimo, paciente conosco, ajude essas pessoas a não caírem nas garras do falso mestre. Ele diz até para compadecer deles. Então, recebemos a palavra, lutamos contra as mentiras, lutamos contra os espíritos enganadores, lutamos contra tudo aquilo que se levanta contra a igreja, para tentar dilubriar. É interessante, nesse texto ele é muito forte. Judas vai usar alguns momentos falando, eles são como bajuladores, ele vai te agradar. Ele vai com aquele papo macio, legal, te agradar. Mas no final ele só quer, isso está aqui. Então depois leia em casa os 25 versículos. Aí você vai então ter essa melhor noção. E uma vez que nós recebemos aquilo que nos impacta, cujo objetivo é de nos transformar, vamos ajudar o outro. Como, pastor? Falando aquilo que a Bíblia diz. Você anotou? Você anotou? Você anotou? Eu anotei. Porque eu falo para você fazer isso. Anote aquilo que o seu pastor fala, anote aquilo que o pregador está falando, para que a gente possa, além de ser um exercício, que vai fazer com que a gente entenda melhor o texto, você depois vai ter a oportunidade de ver e conferir, e para a gente não cair no erro de que um versículo isolado, um versículo que não se vê o contexto, pode se tornar um pretexto para nós pecarmos. Como na semana passada eu falei, às vezes a gente fala sobre, olha amados, há pessoas em dúvidas, às vezes nós temos dúvidas, e qual é a melhor maneira de tirar dúvida? É aprender a palavra de Deus. Que assim o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, muito obrigado pela exposição da Tua palavra essa manhã, uma palavra que nos confronta, mas é uma palavra que, ao mesmo tempo que ela nos confronta, ela nos mostra a Sua misericórdia, ela mostra o Teu amor, porque o Pai exorta o filho que ama, o Pai não quer ver o filho apanhando na vida. Às vezes, quando nós somos disciplinados, é com o intuito de essa correção fazer com que a gente não venha ter tropeços, não venha bater com a cara na parede, não venha sofrer consequências, porque há consequências. E Judas é muito claro aqui. Ele disse, aliás, para aqueles cujo, antes da fundação do mundo, já estavam ali condenados, Judas ele usa exemplos claros que aconteceram. Ele fala da rebeldia de Corá, ele fala do ambiente promíscuo de Sodoma e Gomorra, ele fala da maneira ingrata
porque foram rebeldes, mesmo sendo agraciado na libertação do cativeiro egípcio, mas contudo, toda aquela geração pereceu no deserto, sofreu o juízo, porque há consequências quando nós optamos em viver uma vida em desacordo com a palavra, sem estar de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus é uma pequena carta, mas com detalhes muito fortes, que nos faz refletir, para que a gente tenha a oportunidade de, na sua graça e misericórdia, encontrarmos o perdão e nos corrigirmos, e sermos aqueles que compadecem dos que estão em dúvida. Há muita gente em dúvida. Há muitos que enchem os auditórios, que enchem os congressos, em busca de ouvir aquilo que massageia o seu ego, estão em dúvida. E nós precisamos amá-los. Nós precisamos levar a palavra da verdade. Não é a minha palavra, não é a palavra do Lucas, é aquilo que a Escritura está dizendo. E aí, quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E experimentamos do seu amor. Pai amado, como o autor encerra essa carta dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Assim termina essa carta. Vamos ficar de pé. Só Ele, de fato, pode nos guardar dos tropeços. A nossa vigilância é importante, mas só Ele pode nos guardar. Só Ele pode nos manter. E eu creio que a obra que Ele começou, Ele leva a bom termo. E que assim seja na nossa vida. Logo mais, estaremos aqui às 19 horas. Vamos agradecer a Deus por essa manhã. Erga suas mãos. Pai amado, apresentamos a Ti o nosso culto. Glorificamos o Teu nome, louvamos a Tua presença e estudamos a Tua palavra, confrontado pela Tua palavra, porque exatamente esse foi o propósito de Judas, que tinha assuntos importantes, que desejava falar sobre coisas importantes, mas tem coisas que são importantes e tem aquelas que são necessárias. Por isso, ele se viu na necessidade de, com urgência, defender e convocar a igreja a batalhar pela fé. Que o Senhor assim nos ajude a prosseguir na verdade, no conhecimento. Espírito Santo, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da sua lei. E que assim possamos prosseguir com a força do Teu Espírito. Porque sem Ti, Senhor Jesus Cristo, como Tu disseste, nada podemos fazer. Ajuda-nos a prosseguir, a avançar. E em Ti, Senhor, ser mais que vencedores diante de todas as ameaças que surgem, para tentar atrapalhar a nossa comunhão, a nossa fé em Ti. Muito obrigado por essa manhã, obrigado pela vida daqueles que nos honraram com a sua presença, que participaram conosco. Agora leva-nos em paz, debaixo das suas santas e poderosas mãos, nos dando o restante de dia abençoado, e que logo mais possamos estar aqui, para mais uma vez, render graças e louvores ao Teu nome, e ouvirmos a Tua palavra, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, incondicional. Deus nos amou, não porque nós somos bonitinhos, perfeitos. Deus nos amou incondicionalmente, não merecíamos, mas Ele nos amou. E que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.